profetas contemporâneos, e também, senhor Monteiro, quero dar outro exemplo aqui. Ó. Também pode ser que um profeta mensageiro está no seu ministério e um outro profeta mensageiro se levante. O que vai acontecer? Vai acontecer como João Batista e Jesus. João Batista disse, agora ele cresça e eu diminuo. João Batista, um profeta mensageiro. Quando Jesus aparece, que é um profeta mensageiro também, João Batista sabe que não pode ter dois profetas na terra ao mesmo tempo. Então, ele diminui, Jesus cresce. Mas, por um tempo, os dois ficam sobre a terra trabalhando. Os discípulos de João Batista batizavam, os discípulos de Jesus batizavam. Está escrito na Bíblia que os discípulos de Jesus batizavam mais do que os discípulos de João. E foram ainda indagar Jesus sobre essa questão. Quero lhe dar um exemplo, para todas as pessoas entenderem. No Brasil, por exemplo, há um presidente no poder. Ele é o presidente estabelecido que está a trabalhar. Mas o seu mandato terminou. Se organiza uma nova eleição, um novo homem vence as eleições, e por um curto prazo de tempo, um país terá dois presidentes. Um presidente no seu exercício, porque ainda não terminou seu mandato, e um outro presidente eleito. Mas o mesmo eleito, que não está no mandato, ele começa já a trabalhar, organizar o seu governo, fazer o processo de transição e assim por diante. Mas é por um curto prazo de tempo. Para concluir, profetas contemporâneos, sim. Profetas que estiveram ao mesmo tempo, sim. Como esses exemplos que eu citei. Também poderia citar outras coisas, mas vou deixar para depois. E agora levantou aqui um ponto bom. Se houveram profetas contemporâneos ao mesmo tempo, por que neste tempo não há outros profetas contemporâneos e só Cacó Filipe é o único profeta? Bom, nisso eu quero esclarecer. Nós não pregamos que não há um outro profeta contemporâneo. Pode ter, por exemplo, o próximo profeta, após Cacó Filipe, pode já ter nascido, ser uma criança, um jovem, ou mesmo um adulto. Apenas ainda ele não recebeu o chamado e a comissão, né? Porque Paulo não recebeu o chamado e comissão quando criança. E ele até perseguiu a igreja por um tempo. Moisés não recebeu o seu chamado quando criança, ou quando estava no Egito, foi quando ele tinha 80 anos de idade. O William Branham não recebeu o seu chamado quando ele começou a trabalhar. Então você vê que o próximo profeta já pode estar sobre a terra. E daqui mais um tempo nós vamos saber que Cacó Filipe e tal homem viveram juntos sobre a terra. E até trabalharam juntos sobre a terra. Mas até o momento, seu Monteiro, nós não sabemos. Por isso que nós pregamos. Cacó Filipe, o único e verdadeiro profeta de Deus. Mas logo que Cacó Filipe identificar o próximo, aí sim, nós já poderemos dizer, agora Deus falava por meio de Cacó Filipe, agora Deus fala por meio de tal profeta. É assim, não, porque a coisa ainda está acontecendo. Apóstolos já não existem, destituiu-vos de apóstolos. Qual é a base que se tem para dizer que profeta continua até hoje, mas apóstolo não existe? Qual é a base que se tem para dizer que existe ministério profético até hoje, mas ministério apostólico não existe? Bom, eu não disse que apóstolo não existe. Eu disse que os apóstolos do profeta Cacó Filipe foram destituídos. Então, desde que o profeta Cacó Filipe começou, ele sempre teve os seus apóstolos. E uma vez eu contei, era mais de 30 apóstolos. Mas por revelação, e para aqueles que já leram Cacó 155 e Cacó 156, sabe por que o profeta destituiu os seus apóstolos? Por revelação, ele destituiu todos os seus apóstolos. Mas apóstolos continuam. E pode ser que um dia o mesmo Cacó Filipe possa restabelecer, não é, os seus apóstolos de novo, mesmo ele dizendo que não vai estabelecer, mas Deus pode dizer a ele para fazer uma coisa diferente, ou o próximo profeta ter, entendeu? Então, para o nosso tempo, existe sim todos os 4 ministérios de Efésios 4:11 e também o ministério de profeta mensageiro. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Dentro da vossa mensagem, como é que o indivíduo é salvo? Ou seja, a Bíblia diz que é pela fé na mensagem de Cristo e pela graça. Para você, como alguém é salvo? Como você concebe a salvação? Sim, muito obrigado pela pergunta. Nós somos salvos pela graça porque nós não merecíamos ser salvos. Nós não merecíamos. Foi o Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz para nos dar esse direito de salvação. Então é por graça. Agora, nós somos de fato salvos pela graça por meio da fé. Mas a questão é fé no quê? Os católicos pensam que é fé nos dogmas católicos, mas não é. Os adventistas pensam que é fé nos seus dogmas adventistas, mas não é. Outros pensam que é fé naquilo que a sua igreja ensina, e não é. Outros pensam que esta fé, ser salvo pela fé, é ter fé na Bíblia, acreditar na Bíblia, ou mesmo acreditar em um Jesus histórico e imaginário.
acreditar na história. Ah, eu creio em Jesus, na história de Jesus, no ser de Jesus, eu vou ser salvo. Eu creio no sacrifício de Jesus, vou ser salvo. Não é. Então, a graça é porque nós não merecíamos. E Jesus Cristo morreu para que nós, por graça, fôssemos salvos. Mas a fé no quê? A fé no profeta que ele enviou. Porque está escrito, senhor Monteiro, em João, no capítulo 6, versículo 28 e 29, que para o homem fazer uma obra de Deus, ele primeiro precisa receber aquele que Deus enviou. Então, se hoje Deus tem um enviado, não é enviados, mas um enviado, que é o profeta, né? Então, aquele que recebe o enviado de Jesus Cristo, ele pode fazer a obra de Deus, porque Jesus acusava os judeus de fazer a obra do diabo. Então, eles perguntaram, como, porém, então, podemos fazer a obra para Deus? Jesus responde em João 6, 28 e 29. Também você vê em Mateus 10, 41, que o Senhor Jesus Cristo disse que... Mas naquele a quem Deus enviou, Jesus referia-se a ele mesmo, não falar de profeta. Quem Deus enviou é Jesus, porque Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus fala sobre ele mesmo, crê naquele que Deus enviou. Bom, isso é uma interpretação. E também quando Jesus orou em João 17, ele disse, não oro apenas por estes, se referindo aos apóstolos, mas por aqueles que, por intermédio da tua palavra, hão de crer em mim. Por intermédio da palavra de Deus, da Bíblia, hão de crer em Cristo. E não faz referência a crer num homem que está com a mensagem e só através daquela mensagem que as pessoas podiam ser salvas. Bom, o senhor disse outras coisas que eu anotei. Vou responder. A primeira que eu quero responder é sobre o senhor dizer que Deus enviou Jesus. Bem, Deus enviou Jesus. E nós poderíamos explicar isso, mas Deus também enviou Moisés. Não foi Deus que enviou Moisés? Foi Deus que enviou Moisés. Foi não, Deus que enviou todos os... Eu vou responder. Vai já falar. Só quero distinguir algo, porque numa das tuas abordagens, tu equiparaste Jesus aos profetas, como faz João Batista. E acho que eu tenho um vídeo que eu já falo isso no YouTube. Existiam profetas e existia o profeta. Por exemplo, Moisés disse... Eis que o Senhor enviará um profeta semelhante a mim, e aquele que não ouvir a sua voz será extirpado no meio do povo. E essa esperança do profeta, embora Israel recebeu vários profetas, como já citamos aqui, todo judeu tinha em mente que haveria de vir não um, mas o profeta. Por isso é que certa vez uma mulher e outros homens disseram assim, não é este porventura o profeta que havia de vir? Porque Jesus não é um profeta equiparado aos outros profetas, como João, e estavam juntos, mas Jesus é o profeta, falando de um dos seus ofícios, porque tem ofício sacerdotal, real e profético. Então, Jesus é o profeta, distinto dos demais profetas, e o Filho de Deus enviado por Deus para salvar a humanidade. Sim, o que o senhor está dizendo, nós sabemos claramente, e eu compreendo tudo o que o senhor disse. Jesus, de fato, é o profeta. Jesus, de fato, é o Cristo, mas todo homem enviado por Deus era um profeta. E era um enviado, entendeu? Então, pegar João 6, 28 e 29, para aplicar só Jesus, significa, então, que as pessoas não tinham que receber Moisés? Moisés era o enviado de Deus, sim. No tempo de Moisés, tinham que receber Moisés, porque Moisés era o enviado de Deus. Ele não era o profeta ou o Cristo, mas ele era um Cristo, porque era ungido, e ele era um profeta enviado de Deus. E todos aqueles que rejeitaram Moisés não poderiam fazer a obra de Deus. Janes e Jambres, Faraó, os sacerdotes de Ize, Osíris, Buto e Amorrá não poderiam fazer a obra de Deus, porque fazer a obra de Deus é crer, receber aquele que Deus tinha enviado. Deus tinha enviado Moisés. Antes, Deus tinha enviado Noé. Noé era o enviado de Deus. Ninguém poderia fazer uma obra para Deus, ou a obra de Deus, no tempo do dilúvio, a não ser que recebesse o enviado de Deus, que era Noé. Então, no tempo de Jesus, sim, ele era o enviado. Mas, por exemplo, Atos capítulo 10, o anjo diz que o enviado de Deus era Pedro, e Pedro tinha que receber o Pedro. O anjo disse para Cornélio que Cornélio tinha que receber Pedro. Era Pedro quem ia dizer o que ele tinha que fazer. O carcereiro de Filipós tinha que receber Paulo. Então, Mateus 10, 41, o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe a presente, galardão de profeta. Galardão de profeta é a salvação. Jesus disse em Mateus 4, versículo 4, que o homem viverá, esse viver, o senhor sabe que é espiritual, o homem viverá de toda a palavra que sai, não é saiu,
A Bíblia, seu Monteiro, é o que saiu da boca de Deus. A Bíblia contém o que Deus disse e o que Deus fez, e até o que Deus fará, mas não é o que Deus diz e não é o que Deus faz. Então, Jesus disse, o homem viverá de toda a palavra... O que Deus diz e faz tem que se ouvir por intermédio do Cacu Felipe. Então, de acordo com Hebreus 13:8, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, no passado, que foi ontem, ele falava por meio de Moisés. Um exemplo. E no presente, lá, ele falava por meio de Jesus, não é? No tempo de Jesus. Mas no futuro, ele falou por meio de Paulo. Então, hoje, por exemplo, Deus deve falar por meio de alguém. Deve haver a boca de Deus sobre a terra, seu Monteiro. E o senhor sabe, e não tem como o senhor discordar de mim, que a boca de Deus não é a Bíblia. A boca de Deus é um profeta. Moisés era a boca de Deus. Noé era a boca de Deus. As coisas que Moisés ensinava era a palavra de Deus, era o que Deus dizia. Elias era a boca de Deus. Isaías era a boca de Deus. Todos os profetas mensageiros, e até os profetas menores, que falavam da parte de Deus, eram a boca de Deus. Por Filipe, o profeta vivo. Oh, glória a Deus, nós temos reconhecido.